A gente vai ver aqui, então, no caso do contraste que eu falei, a gente observa aqui que apesar de ser da mesma família, aqui praticamente está na família dos vermelhos, laranja, né? São famílias próximas, né? Mas a gente observa o quê? Que apesar de ser uma cor quente que já não favorece ela, apesar de ter o alto contraste que ela consegue usar, mas por ser quente, acaba deixando ela com a pele muito laranja, né? Uma cor e quando a gente olha, a gente não para de olhar assim para a blusa dela, né? A gente não olha para a pessoa, a gente não olha para o rosto. Já quando ela usa um pouco mais dessa característica que ela segue essa característica natural, que ela tem uma cor preta, né? Um escuro, uma profundidade. E aqui tem um marrom, tem um pouco de amarelo, mas é um marrom mais escuro com profundidade e está em menor proporção. Ela consegue usar e fica bem para ela. Esse contraste existe, tem aqui um escuro do preto, com algumas variações de cinza, né? Então, a gente já percebe, se a gente voltar aqui na imagem, né? A gente percebe como muda, como o rosto dela altera, que aqui tá bem mais, um pouco, uns tons laranja, e aqui quando ela coloca o escuro, a pele dela volta para aquela tonalidade clara e acaba repetindo o que ela tem em termos de característica do cabelo. Se ela fizer esse alto contraste, ela pode usar o branco, mas a gente percebe, fica bem para ela, né? Ela acaba fazendo esse contraste, mas ela pode estar usando, como eu falei, em maior proporção, uma cor bem clara e uma cor escura, que vai dar esse alto contraste. Mas se ela usar o contrário, ela seguir a característica do cabelo, né? Maior proporção escuro e uma proporção não tão um pouco menor, e o claro, a gente vê que fica bem mais harmônico do que se ela fizer, né? Dá essa luminosidade, e aqui também dá uma certa harmonia, ela fica bem, a gente consegue olhar para ela, olhar para a roupa, fica super bem para ela. Ela consegue usar esses alto contraste. Aqui quando se tem umas cores que características para ela não favorece, a gente viu lá, ela tem aquela característica de saturação, então aqui são cores que são desaturadas, com uma opacidade, né? Então já é uma característica que não a favorece. E aqui o contraste é baixo, então são duas coisas que estão erradas aqui. E apagou ela, né? Ficou sem graça. Ela é linda, mas ficou uma coisa sem graça. Já quando ela coloca aí um contraste, né? Ela tem uma cor escura, bem escura, que ela pode estar usando da profundidade, com um tom aí que tem, mesmo sendo da mesma família, o verde, mas um pouco mais claro, ela fica super bem. Os olhos dela, né? Ficam com outra tonalidade, mas ainda assim eles ficam com aquela saturação, fica com brilho. Então a gente vê bem aqui o quanto essa cor apaga e o quanto essa outra traz vida aqui para ela. A gente vê aqui, no caso, ela está usando uma cor que tem um contraste médio, são cores mais claras, com uma outra, é um branco não tão claro, mas os olhos dela ficam mudar a tonalidade por causa desse verde também. Não é a melhor combinação de contraste que ela poderia estar usando, mas se ela usar algo como a gente vê aqui, que é um alto contraste novamente, a gente vê que ela dá vida para ela, né? Fica com essa repetição, fica muito bonita para ela, fica bem, porque ela tem essa saturação e ela permite, né, essa característica física dela, dessa variação, pele, cabelo, olho, permite com que ela use esse contraste médio para alto, né? Aqui novamente usando um laranja, mesmo usando esse contraste com preto, mas novamente a cor quente para ela não é o que mais favorece. Se ela colocar esse verde, que é um verde um certo frio, tem essa saturação, tem esse contraste, ela fica, os olhos novamente voltam a ficar saturados. Aqui a gente percebe que os olhos perdem a saturação, né? Os olhos ficam bem opacos, perde o brilho, e aqui trazendo essa saturação, trazendo esse contraste, os olhos ficam como uma pedra, né?
sim, uma joia, fica super bem para ela, ela consegue usar, né, com o mínimo de maquiagem, só a roupa dela já vai dar esse efeito uau, né? Então, o contraste é algo que ela pode brincar bastante, a gente percebeu aqui. Aqui, novamente, é uma família dos laranja, com um certo vermelho. Novamente, como tem o muito quente aqui, acabou até acendendo, assim, trazendo umas partes da face dela, né? Fica até mais vermelho, como se ela tivesse ganhado um blush aqui. Em algumas áreas da testa ficam alaranjadas, né? Então, as cores quentes não são as melhores amigas dela, mas se ela usar um vermelho por mais frio, na família dos vermelhos, a gente vê como desenha bem o contorno, né, do rosto, os olhos ficam também com essa saturação, como destaca, ela pode usar essas cores, então a gente vê aqui, a gente vê que esse aqui acaba deixando ela um pouco pálida, com umas áreas com diferentes, né, tons, enquanto que aqui fica bem homogêneo, ela fica super bem com essas cores que a gente viu, né? Então, essas são algumas comparações que a gente pode estar fazendo, né, na hora que faz a análise, né? E seguir a característica natural da pessoa. Seguindo a característica natural, harmoniza. E aqui é usando de novo aquele contraste, mas é uma cor que acaba sendo, mudou aqui, o que muda, ele não chega a ser um branco, então ele é um quase verde claro, um pastel, não é saturado, é uma cor com uma certa opacidade, esse claro, não tem aquela luz, aquela saturação. Então, de novo, ela ficou pálida, apesar de ter esse contraste, mas o fundo de base aqui não tem uma das características que é importante para ela, que é o que a gente vê aqui nessa cor que é fria, mas tem um pouco da saturação, ela é um pouco mais clara, mas já traz um pouco mais de vida para ela. Se comparar aqui, ela fica bem mais, é sutil, mas dá para ver, e aqui ela traz, né, os olhos dela também trazem, ficam com uma certa saturação, com brilho. Então, o quanto é importante, além do contraste, poder usar, né, essas características, né, que é usar as cores corretas, harmonizar. Então, a gente conseguiu ver, né, aqui a nossa modelo, e a gente vai ver qual que é, com essas informações todas, o contraste, algumas cores que a gente viu, as dimensões, na verdade, dessas cores, quais são as que harmonizam. Ela tem uma cartela que é chamada no sistema My Nature Color, que são 16 cartelas, e dessas aí é possível depois, também depende da característica física da pessoa, da personalidade, ela acabar de 16 formando outras cartelas. Mas aqui, como a característica dela é uma característica que não consegue estar dentro do conjunto, que até eu fiz uma comparação ali de cores do inverno, que seria um inverno mais puro, né? Que a gente viu na imagem. Então, a gente consegue ver que a cartela dela que é chamada no My Nature Color como uma cartela que é dramática, é o nome da cartela, né? Tem essa dramaticidade, tem essas cores mais frias, alguma coisa aqui desse amarelo frio também, algumas cores claras, ela pode usar muito bem essas cores escuras, né, então ela estaria usando como maior base essas escuras e colocando como aquelas cores de destaque, essas mais brilhantes, mais claras, pode estar usando, do que fazer o claro total, né, e o destaque o escuro, fazer o contrário. Mas é uma escolha da pessoa, depende do que ela está querendo passar, né, de imagem, de informação. E a forma como a pessoa vai usar essas cores, as combinações, isso vai depender muito da pessoa, né, do estado de espírito, da decisão dela, da imagem que ela quer. Mas é uma cartela aqui que harmoniza super bem com ela, que a gente conseguiu ver. A cartela que representa as características dela, tem a saturação, tem as cores, mais cores frias, tem esse contraste entre elas, quando usadas, claros e escuros, ela está fazendo. Então, essa cartela aqui é a da modelo. Agora, a gente vai ver as outras informações
que são importantes depois que a gente descobre a cartela de cores, né? Qual seria, então, antes disso, aqui a gente consegue ver uma imagem de cores que ficam super bem para ela, né? Aqui são parte das cores algumas das cores da cartela, e a gente vê que ela tem, começando no sentido do relógio, no canto direito em cima. Então, tem algumas cores da família dos vermelhos, aí depois vem alguma coisa para o amarelo. Alguma coisa da família dos verdes, tem essas profundidades, alguns mais claros. Da família dos azuis, ela tem também na cartela dela. Alguma coisa da família dos magentas, do violeta. E em cima, no canto esquerdo, tem essas cores neutras, que ela pode estar usando de base, pode estar usando também, dependendo da maquiagem que ela usa, um batom rosado na paleta aqui desses vermelhos, desses rosados, ela pode estar usando, né? As sombras, ela vai poder estar brincando com as sombras aqui, alguma coisa de preto, de cinza, um azul acinzentado, ela pode estar brincando com a sombra nos olhos, pode estar repetindo o que ela tem nos olhos dela, né? E pode estar fazendo essa combinação de maquiagem também, vai depender se ela quer destacar os olhos, se ela quer destacar mais a boca, se ela quer fazer algo bem natural. Então, dentro das cores da cartela aqui, a pessoa pode usar essas cores mais para o vermelho, tudo para o blush, né? Repetindo aqui algumas características dela, o mais rosado, essas cores, um rosado, né? Um rosado, lembrando aquele tom mais envelhecido, um rosa seco, né? Que chama. E ela pode estar brincando aí com blush, como nem eu falei, as cores pretas, cinzas, azuis, cores mais profundas pode fazer nos olhos. A gente vai ver agora também como é que funciona a maquiagem de acordo com a cartela aqui da modelo. Então, aqui é só vendo o quanto realmente impacta a cor, né? Aqui seria uma cor que é muito clara para ela e um pouquinho, então deixa ela um pouco amarelada. Ela realmente precisa dessa saturação. Aqui você tem uma cor que ela tem essa opacidade, então é uma cor assim que deixa ela sem graça, né? Ela precisa ter essa saturação para trazer vida, né? Que é a característica dela, né? Da modelo. Aqui é uma outra cor que a gente vê de novo, uma cor que também é um verde, ela é claro, mas a gente percebe que sem ter essa característica da intensidade, a cor realmente apaga ela. Ela precisa esse verde aqui, que está numa das cores, fica super bem para ela, esse água marinha aqui, um verde azulado, né? Essa cor mais de oceano, assim. Ela tem algumas características dessa cartela aqui, que eu falei que foi feita a análise lá da Juliane, né, da modelo e cantora, a gente percebe que elas têm algumas coisas que elas têm a saturação, né, elas têm intensidade como característica em comum, então tem umas cores aí, como essa cor aqui a Juliane pode estar usando, elas podem meio que emprestar uma da outra, se pensar em termos de cartela de cores das estações do ano, né, que a Juliane é a primavera, ela aqui é o inverno, né? Então, que elas impressam de cor é quando tem essas características. Não são todas as cores, mas elas podem estar meio que usando, né? Emprestado uma da cartela da outra. Aqui tem esse laranja, né? Que lembra esse tom, tem essa profundidade, mas é uma cor que realmente o quente para ela não é o que mais favorece. Só esse calor aqui, quando os olhos dela já também perdem esse brilho, a pele fica com os contrastes, não fica homogêneo, então ela realmente precisa, ó, quando ela coloca esse vermelho, que está indo mais para um vermelho frio, que tem a saturação também, tem a profundidade aqui, aí segue a característica do cabelo, segue a característica que está nos olhos e no cabelo, da intensidade, da profundidade do cabelo. Então, ela fica assim, o vermelho fica super bem para ela. Aqui é uma cor também que vai desfavorecer, essa cor também que acaba sendo a intensidade, não tem nada a ver com a característica dela, ela precisa, né? Cores com essa intensidade, com essa saturação, também acaba destacando bastante a beleza natural dela. Então, a gente já percebeu que é outra pessoa aqui de uma análise que eu fiz, que a intensidade é
fundamental como característica principal, no caso dela, né? O azul fica lindíssimo para ela, esse azul. É uma cor também que destaca ela, dá esse... e respeitando aí também a intensidade, né? Mas se for um azul muito claro, muito saturado, acaba não precisa além não só uma característica, né? Mas esse azul aqui, ele é um pouco, ele tem um pouco dessa saturação, mas ele ainda tem umas características do muito claro, não tem essa profundidade como tem esse azul aqui, que acaba favorecendo bem mais se a gente olhar. É o azul que acaba destacando mais ela, né? A gente vê bem o contorno do rosto. Então, esse azul, aquele outro, o azul anterior acaba aparecendo primeiro que ela, né? Esse daqui não, já segue uma das características também, que é a profundidade. A cor aqui que a gente já tinha visto, né? Que tá aqui, só que aqui provavelmente essa cor aqui, tem essa característica que acaba favorecendo mais também, tem essa profundidade, essa outra cor aqui acaba deixando ela mais pálida por causa dessa variação da intensidade. O verde aqui também é outro verde que fica super bem para ela, né? E esse verde mais escuro é algo que está presente na cartela dela, esse verde escuro, fica super bem para ela. Algumas cores claras que ela vai poder estar usando. A gente pode ver que mesmo tendo as características da cartela, tem umas cores que acabam sendo muito mais uau do que outras. Mas todas as cores aqui estão dentro da cartela dela, né? Que a gente pode ver. Mas algumas acabam favorecendo mais, como a gente está vendo aqui, que todas as cores acabam harmonizando com ela, os escuros, alguns claros, depende de como que ela quer usar. Então, e essa característica acaba valorizando bastante, né? Os olhos dela vai mudar a intensidade, o brilho, né? Destaca mais. Porque o que acontece quando a gente bota uma cor próxima, o que acontece é que a gente, por comparação, que você tem de fundo, que está próximo, por comparação, você acaba visualizando, né? Um mais claro, outro mais escuro. Vai ter essa mudança de cor, principalmente os olhos dela, que é azul, né? Aqui essa cor também, que ela não é a melhor cor para ela, mas ela pode estar usando. Quando tem essa profundidade, a não ser que seja o branco, ela consegue, porque tem a saturação. Algum cinza, né? Esse cinza mais chumbo não é o melhor. O preto acaba favorecendo mais do que esse cinza, pode estar usando também, mas ele acaba tirando um pouco do brilho dos olhos dela, né? O preto aqui acaba dando, porque tem esse preto, não é todo preto, porque os pretos também vão variar, depende do tecido, depende, né, da pigmentação que tá naquela roupa. Então, tem alguns pretos que eles são mais opacos, e tem alguns pretos que tem uma certa saturação. No caso aqui, esse preto, ele tem essa saturação, então traz vida para ela, e ela consegue usar muito bem esse preto. E aqui são as cores que não a favorecem, né? Como a gente vê que ela fica apagada, fica sem graça, né? Esse é as cores da cartela que ela não deve estar usando. Algumas cores aqui só para a gente observar como realmente faz a diferença.